Você abriu uma empresa com sonho, com energia, com vontade de fazer diferente, de entregar um produto melhor, principalmente porque você é muito bom tecnicamente nessa atividade que tu escolheu. Mas eu vou te fazer uma pergunta. A empresa que você criou tá te libertando ou tá te aprisionando? Hoje eu vou te trazer aqui dados reais do IBGE, do Sebrae, do mapa de empresas do governo, e esses dados vão mostrar uma história que muitos empresários não querem nem ouvir falar ou não querem nem contar, porque tem muita gente que sabe. E não é uma história de motivação, muito longe disso. É uma história de realidade. E a realidade, quando você entende, é a coisa mais poderosa que existe. E fica até o final desse vídeo, porque aqui tem muita informação que pode salvar o teu negócio. E no final, você vai ver a diferença de quem sobrevive e de quem vira estatística e vira vídeo. A maioria dos empresários só descobre que errou quando o caixa já está zerado. E aqui eu vou te ajudar a descobrir antes. Eu sou Ryan Machado, marido, pai, contador, empresário e investidor. E aqui nesse canal eu ensino vocês a transformar lucro em riqueza de verdade. Já convido a se inscrever no canal, apertar o sininho e só deixa o like se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, se agregar algum valor de verdade. Senão, não precisa deixar o like, só passa reto. E antes de continuar, se tu já tem um amigo que está querendo abrir negócio ou está com a empresa meio que patinando, já manda para ele agora que eu tenho certeza que vai ajudar. Agora já vamos entrar nos dados aqui. Eu já adianto que os dados não são muito animadores, por isso a importância desse vídeo. De janeiro a novembro de 2025 foram abertas mais de 4,6 milhões de empresas no Brasil. E de janeiro a agosto, mais de 1,9 milhões de empresas foram fechadas. 60% das empresas fecham antes de completar 5 anos. E aqui um número que me apavora: 7,2 milhões de empresas estão inadimplentes. Isso é nada mais nada menos que 31% de todas as empresas ativas no Brasil. 31% das empresas hoje estão inadimplentes. A maioria das empresas não fechou, mas ela continua no modo sobrevivência, às vezes sem caixa, às vezes sem planejamento, muitas vezes sem saída. Funciona, mas não vive. Podemos chamar a empresa de modo zumbi. E você pode estar nesse grupo aqui sem saber, porque a empresa zumbi aqui, ela não avisa quando vai morrer. Agora o dado que mais impacta: 60% das empresas fecham antes dos 5 anos. Tem alguns portais que mencionam que 80% das empresas fecham no primeiro ano. Isso não é verdade. Segundo os dados do IBGE e do Sebrae, mostram que 80% das empresas sobrevivem no primeiro ano. O problema de verdade está no segundo ao 5º ano. Porque o primeiro ano ainda é o ano do entusiasmo, da motivação, da inspiração. Então você toca aquele primeiro ano ali com toda a garra e toda a força. Segundo e 5º ano, aí tu entra na maturidade ali do pré-adolescente do empresário, e aí o entusiasmo vai embora, o caixa começa a apertar, tu não tem estratégia e o dono não sabe mais o que está fazendo de errado. Se você está aí entre o segundo e o 5º ano da sua empresa, então presta atenção redobrada aqui, porque vem muita informação importante aí na sequência. Mas o que acontece de fato com essas empresas que fecham? Agora a gente vai mostrar aqui uma cronologia que eu apelidei carinhosamente de cronologia do fracasso. Pesadinho, né? Que mostra exatamente esse passo a passo. E você vai conseguir mensurar em que momento que você está dentro da sua empresa e tentar evitar esses riscos. Então no mês 0, o mês da abertura do CNPJ, é o mês do entusiasmo, da inspiração. Mas aqui muitos empresários já cometem erros. A maioria utiliza recurso da família, recurso próprio, e a maioria usa até 90% dos recursos acumulados até aquele momento. E se a empresa não virar, não começar a gerar resultado, ele fecha a empresa e ainda utilizou todos os recursos que acumulou até aquele momento. Do mês 1 ao mês 6, isso mesmo, nos primeiros 6 meses, o empresário descobre que empreender não é liberdade igual muita gente fala. Aí ele começa a ver que ele tem 12 empregos, 12 atividades diferentes. Ele é vendedor, atendente, financeiro, comercial, marketing, e ainda precisa fazer o que ele tem de melhor, que é a operação, no que ele é bom de verdade, a atividade principal que ele escolheu. Aí começa a trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, o final de semana desaparece, a família não vê mais ele. Entre o 6º mês e 1 ano e meio, 18 meses, aí o faturamento começa a existir, mas o dinheiro some. Ele não separa as finanças pessoais, dinheiro da empresa, dinheiro da vida pessoal familiar, precifica errado, começa a perder margem, começa a pegar dinheiro emprestado, capital de giro. E aqui nesse período 48% das pequenas empresas já começa a fechar por falta de planejamento financeiro. Do ano 1 ao 2º ano, aqui o empresário já começa a contratar. Mas qual é o erro? Contrata sem manual, sem processo, nem sabe direito o que passar
para o novo funcionário. O funcionário sem orientação começa a fazer do jeito dele, o empresário fica puto, vai lá e demite e começa esse ciclo de contratação e demissão por falta de processo mapeado. Do segundo para o terceiro ano, o empresário começa a perceber que a empresa não cresce por causa dele mesmo, ele que é o gargalo. Tudo passa por ele, sem ele nada funciona. A empresa que deveria libertar, o empreendedor que tinha um sonho de ter mais tempo, vai por água abaixo, ele trabalha sem parar, não tira férias, fica doente, mas mesmo assim não para de trabalhar. Do terceiro e quinto ano, colapso total. O empresário vai adiando as contas, vai renegociando dívida, vai pegando mais dinheiro emprestado, corta investimento muitas vezes, o produto piora, o que é mais degradante ainda, os clientes percebem, a receita começa a cair, as dívidas só aumentam e aí ele vem a fechar. E o fechamento de uma empresa raramente é um único fato, é um acúmulo de erros silencioso, mas muitas vezes, na maioria das vezes, evitável. Se esse conteúdo está deixando você com uma pulguinha atrás da orelha, está fazendo sentido, deixa o like. Agora vamos falar da causa e não do sintoma. A maioria dos empresários fecha e culpa fatos externos, a Selic, o governo, mão de obra, a carga tributária. Esses fatores realmente existem, a gente aqui não vai fingir que não, mas aqui a gente vai falar de um dado que muda tudo. Empresas do mesmo setor, do mesmo estado, muitas vezes da mesma cidade, pagando os mesmos impostos, têm resultados completamente diferentes. E a variável que explica essa diferença, na maioria das vezes, é a qualidade da gestão. 48% das empresas fecham por falta de controle financeiro e descontrole de caixa. 42% por falta de inovação e adaptação ao mercado. 31% por causa dos altos impostos e carga tributária. Esse é um fator externo. 29% por causa de demanda e alta competitividade. 25% por gestão ineficiente, processos internos e gestão de pessoas, 25% por falta de acesso a crédito. Então repara, o fator externo aqui é o terceiro da lista. Os dois primeiros são fatores internos que são controláveis e evitáveis. O imposto alto é uma dor real, mas o vizinho do lado paga o mesmo imposto e está fazendo resultado. O que significa que o problema não é só o imposto. E aqui agora eu vou falar de um conceito que mudou a nossa visão como gestão. Ele mostra por que a maioria dos empresários se sabota sem perceber e sem saber que está fazendo errado. Dentro de um único dono existe 3 pessoas: o empreendedor, o gerente e o técnico. O empreendedor é visionário, sonhador, vê oportunidade em tudo. O gerente é organizado, quer processos, mantém a empresa viva no presente, é totalmente inimigo da bagunça. Sem ele nada funciona, mas também muito dele a empresa não evolui. E tem o técnico. E o técnico muitas vezes foi o que inspirou o empreendedor a abrir a empresa. Mas o técnico ele quer fazer a operação, quer fazer o produto, quer fazer o serviço. E a maioria dos empresários é dominada por esse perfil. E é isso que prende ele no operacional para sempre. Muitos pensam que por ser bom tecnicamente, ele vai saber gerir alguém que está fazendo aquele trabalho. E esse é um erro fatal. Ser um excelente contador, por exemplo, não te valida para ser um bom gestor de contabilidade. Ser um bom mecânico não te qualifica a ser um bom gerente de oficina. São competências completamente diferentes. E o empreendedor que não reconhece isso cedo pode ter problemas no futuro. Um dia tu acorda e percebe, eu não tenho uma empresa, o que eu tenho aqui é um emprego que me tira 16, 14 horas por dia, sem férias, sem 13º, e ainda por cima eu nem consigo vender porque depende 100% de mim. Então comenta aqui embaixo qual dos 3 perfis se encaixa mais com você: o empreendedor, sonhador, o gerente organizado ou o técnico que só fica na operação. A gente já falou do problema, da causa, agora a gente vai falar da solução, que é o que mais interessa. O que as empresas que sobrevivem a isso tudo fazem para não fechar dentro de 5 anos? Primeiro de tudo é fazer um planejamento financeiro antes de abrir as portas. E não estou falando aqui sobre fazer um planejamento bonito, gigantesco para mostrar para banco. Na verdade é saber quanto que tu quer faturar, quanto que tu tem de contas a pagar e quanto que vai sobrar no final do mês e seguir esse plano. 2, que já tem vídeo exclusivo para isso, vou deixar o card aqui: separação das finanças de PJ e pessoa física. Empresa com prolabore definido, retirada de lucro com política. Essa separação é inegociável, tem que existir desde o primeiro dia da empresa. 3, muito importante, antes de contratar uma pessoa, tu já precisa ter o processo desenhado, para a pessoa já entrar sabendo o que vai fazer. As empresas que escalam, que crescem exponencialmente, já tem o processo desenhado antes mesmo da pessoa entrar. Quem não faz isso, contrata outro problema pensando que vai solucionar um problema que já existe. 4,
Muitos empreendedores abrem a empresa por fuga, não gosta do emprego, não gosta do que está fazendo, então abre por fuga. Quem cresce abre por oportunidade. Aí um dado muito interessante, 42% dessas empresas que fecharam, o dono estava desempregado no momento da abertura. O cara abre para fugir e acaba quebrando. Sem capital de reserva e sem tempo para organizar. E quinto, a maioria das empresas que sobreviveram esses 5 anos são empresas que mudaram no meio do caminho. Mudaram o produto, mudaram o público, mudaram o preço, mudaram o modelo de negócio. A adaptação não é fraqueza, é sobrevivência. E essa é a competência mais subestimada dentro do empreendedorismo. E 6, que parece óbvio, mas que muito empresário não faz, é precificar o produto baseado no custo real da tua operação. O preço precisa cobrir os custos, as despesas variáveis, os impostos e a retirada do sócio. Isso exige uma tabela de precificação e não só o feeling do dono, baseado em quanto o vizinho está cobrando. O vizinho tem a operação dele, tu tem a tua e tu tem que fazer o teu preço baseado na tua operação. Atendemos aqui mais de 300 empresas e as que têm esses 6 hábitos são as que estão abertas até hoje e estão aí prosperando. E aqui um dado legal, ó, 9 a cada 10 empresários que sobrevivem a esse maremoto dos primeiros 5 anos se dizem satisfeitos em empreender. A jornada é dura, mas o outro lado também compensa, quando tu consegue vencer esses processos. Compartilha esse vídeo aí para aquele teu amigo que abriu empresa recentemente, que tenho certeza que vai ajudar ele. Aqui é uma frase muito interessante de Tom Watson. Desde o começo eu tinha uma imagem clara de como a empresa seria quando estivesse pronta. Isso é muito importante, porque a maioria dos empresários, se fazer esse exercício antes de abrir empresa, vai perceber que se continuar desorganizado, vocês nunca vão chegar onde estão visualizando. E uma pergunta que todo empresário deveria fazer é como a empresa sobreviveria sem mim? Se a resposta for não funciona, você passou 5 anos construindo uma empresa que não vale nada se você não estiver lá dentro. Então o que você precisa fazer a partir de hoje? Documente tudo antes de precisar. Cada processo, cada atitude que você toma de cabeça, você precisa ter um documento que outra pessoa consiga fazer sem precisar de você. Checklist de atendimento, rotina de precificação, fluxo de entrega, padrão de qualidade. Isso não é burocracia, é o que permite a empresa crescer. 2. Construa sistemas e não dependências. Um negócio que tem um processo, um sistema bem definido, consegue operar com pessoas menos experientes do que contratar sempre pessoas caras para tocar aquele processo. Essa é uma lógica muito utilizada pelas franquias. Quando tu vende uma franquia, ou melhor, quando tu compra uma franquia, tu compra um processo todo desenhado. E quando tem um passo a passo, pessoas menos preparadas intelectualmente vão conseguir tocar aquele processo. É onde você economiza na remuneração. 3. Inovar, medir e padronizar. E isso, um ciclo contínuo, nunca para. Testa uma mudança pequena, mede o impacto daquilo com dados reais. Se melhorou, padroniza. Se piorou, volta atrás, testa de novo. Esse ciclo não depende de grandes investimentos, depende de disciplina. 4. Use a contabilidade como inteligência de negócio. A maioria dos empresários usa a contabilidade só para pagar imposto. E as empresas que duram de verdade usam a contabilidade para medir margem, resultado, indicadores, projetar cenários, tomar decisões de preço, de timing. Se você só fala com o seu contador em março para imposto de renda, você não tem um contador. Você tem um declarador de imposto e isso não é suficiente. Empreender no Brasil é difícil e os dados provam isso, mas os dados também provam que é possível e que as variáveis que mais importam, que mudam o teu negócio, não são fatores externos, estão dentro da sua empresa. O ambiente externo no Brasil é desafiador, carga tributária excessiva, corrupção, juros altos, nada disso é mentira e faz diferença com certeza. Mas existe um fato que já falamos aqui nesse vídeo, que empresas do mesmo setor, da mesma cidade, do mesmo estado, do mesmo ramo, têm resultados diferentes e isso está totalmente ligado à gestão. Então o perfil de quem prospera é muito claro, abriu uma empresa por oportunidade e não para fugir de algo que ele não estava gostando. Buscou captação antes e durante o processo de abertura da empresa e continua buscando até hoje. Cursos, mentoria, consultoria, teve capital de reserva para utilizar nos primeiros meses, não dependeu de receita desde o dia 1. Isso faz muita diferença. Construiu processos antes de contratar pessoas, sabe de cor o ponto de equilíbrio da empresa, adaptou produto, público, modelo de negócio quando o mercado mudou. Isso é adaptação, isso é força. E tem um contador que te ajuda a pensar melhor no negócio, não só pagar imposto. Vai chegar um dia que o teu negócio vai trabalhar por ti e não você pelo negócio. Mas esse dia só vai chegar para quem decidiu construir certo desde agora. Se você chegou até aqui, você já tem mais clareza que a maioria dos empresários. Então escolhe um ponto desse vídeo, principalmente o que faz o empresário melhorar, e aplica na tua empresa a partir de agora.
Só um, não precisa pegar tudo, mas aplica um que vai fazer diferença. Porque um conhecimento que não vira ação não vale de nada. Não adianta tu olhar 300 vídeos numa semana e não aplicar nada. Então aplica pelo menos uma coisa disso que a gente conversou hoje. E para quem está querendo abrir uma empresa agora, está no começo da jornada, está dentro desses 5 anos e precisa de orientação, eu quero que você comente aqui embaixo que a gente vai entrar em contato e vamos agendar um diagnóstico gratuito para você e para sua empresa. Aqui a gente já atende mais de 300 empresas e a gente sabe detalhe por detalhe o que faz uma empresa prosperar e o que faz ela quebrar. E a gente não quer que aconteça isso com você. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, manda para aquele teu amigo empresário ou você que é empresário, comenta aqui embaixo. Tamo junto, até o próximo.